programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, seja bem-vindo! Veja no programa de hoje o que está por detrás da reforma da Previdência. Você sabia que a Previdência Social não está quebrada? Sabe o que significa a proposta de emenda à Constituição 287 que vai desmontar a Seguridade Social? De Brasília, vamos acompanhar uma análise da conjuntura atual. E ainda nesta edição, você fica por dentro também dos estragos que a reforma trabalhista vai trazer para a classe trabalhadora. Educação em debate. Todos juntos contra a reforma da Previdência, cuja proposta de emenda à Constituição, PEC 287 de 2016, promete ganhar as manchetes na imprensa nos próximos dias. Para discutir os impactos dessa PEC, a classe trabalhadora, Sindiúti, Sindifisco, Serjusmig e CUT Minas realizam uma plenária no próximo dia 21 na Escola do Legislativo em Belo Horizonte. Nesta edição, trazemos uma entrevista especial sobre os impactos da reforma da Previdência na vida dos brasileiros. A PEC 287 de 2016, de autoria do governo federal, que reforma a Previdência Social, é um assunto que está na pauta da classe trabalhadora neste início de ano. O Sindifisco, juntamente com o Sindiúti, tem feito uma série de ações e várias publicações para alertar a sociedade sobre os prejuízos da proposta de emenda à Constituição PEC 287. Lindolfo Fernandes, presidente do Sindifisco Minas Gerais, é o nosso convidado para falar sobre esse assunto e desmistificar o que está por detrás dessa PEC. É importante dizer que nós temos duas frentes para serem trabalhadas. A primeira dela é relacionada à questão da gente desconstruir essas falas do senso comum, essas mentiras que são propagadas pelo governo e pela mídia. Tá? E o outro ponto que os trabalhadores têm aí pela frente para construir é a mobilização contra essa PEC para tentar evitar que o trabalhador tenha um prejuízo muito grande, não só agora, mas no seu futuro. Os pontos centrais que a gente gostaria de colocar em relação a essa PEC, quer dizer, das mentiras que é colocada pelo governo, a primeira é de que há déficit na Previdência. Isso é uma mentira, já há trabalhos acadêmicos, tem aí associações ligadas e sindicatos ligados a esse setor, que fiscaliza o setor, que já demonstrou claramente que a Seguridade Social no Brasil, ela não é deficitária, muito pelo contrário, ela é superavitária. Então, esse é um ponto. Por que o governo diz que ela é deficitária? Porque ele exclui várias receitas que compõem o orçamento da Seguridade Social e tem também a questão da DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que tira 30% dessas receitas. Aí ele só faz a comparação do que é arrecadado, do que é recolhido pelos trabalhadores, mais o das empresas e com o gasto, com os benefícios que tem. Então, essa é a primeira mentira. A segunda mentira, que precisa ter reforma, é porque a população está vivendo mais e então que é necessário que haja uma reforma e que a Previdência vai ficar insustentável no futuro. Essa também é uma outra grande mentira. Há já um levantamento do IBGE que em 2050 apenas 18% da população brasileira terão teria 65 anos ou mais. Então, além dessa discussão, é o seguinte, tem um outro fator também, é a questão do governo, que ele está tentando acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e estabelecendo a idade mínima, igual para todos. Fazendo uma comparação, né, com os países desenvolvidos, países da União Europeia, essa idade ela é em torno de 63%, essa idade mínima. E há uma diferenciação da idade entre homem e mulher em vários desses países. A mesma coisa com relação à questão dos países da OCDE também, que tem uma idade mínima, média, inferior aos 65 anos que é colocado para o Brasil. E também não há nem o que se comparar a qualidade de vida do brasileiro com esses países desenvolvidos. A expectativa de vida ela é muito maior nesses países. Temos também outros pontos que a gente precisa colocar, por exemplo, essa questão hoje existem as aposentadorias especiais, o caso, temos aí vários casos, as professoras, os policiais,
E é interessante o seguinte, mostrar o trabalhador rural, a gente demonstrar o seguinte, que tem umas desigualdades sociais no Brasil muito grande, entendeu? E que o Estado precisa, entendeu, tratar isso de forma diferenciada. O caso do trabalhador rural, a gente vê o seguinte, hoje, se for, por exemplo, para ele chegar aos 65 anos e ter 25 anos de contribuição, que hoje a contribuição não é exigida, basta ele comprovar que exerceu a maior parte da vida dele, ali, a questão das atividades dele na zona rural, é suficiente para ele ter aposentadoria. O governo vai gerar com isso um problema seríssimo, entendeu? De êxodo rural, além de gerar um problema nos grandes municípios, nos pequenos municípios, desculpa, tá? Que vive com essa renda desses trabalhadores. Lindolfo, em relação ao déficit, eu vou voltar nesse assunto porque é um dos principais argumentos do governo federal. A Previdência está deficitária, portanto, ela deveria ser reformada. Mas a Previdência não está deficitária. Não está. Primeiro, precisa tratar o seguinte, o que o governo está querendo fazer é destruir o que foi construído em 88, que os avanços que nós conseguimos, principalmente nas áreas sociais, na Constituição de 88, que é tratar a Seguridade Social, que compõe não só a questão da Previdência, mas como a saúde e assistência, como componentes da Seguridade Social. E diz o seguinte, são 3 orçamentos, né, que o governo é obrigado a enviar. O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das estatais. O orçamento da Seguridade Social, há várias receitas tributárias, que são chamadas contribuições, como a COFINS, a contribuição sobre lucro, concursos e prognósticos, e essas contribuições, o que o governo está fazendo? Ele está tirando isso da conta, né? Essas receitas, ele está tirando essas receitas na hora que faz o cálculo. Ele pega apenas uma parte das receitas e pega todas as despesas. Tá? Então, isso quer dizer, que gera essa maquiagem nas contas da Previdência. Mas a Previdência já tem trabalho acadêmico, tem também estudos das associações, entendeu? Demonstrando que não há esse déficit da Previdência. Isso tem tanto o trabalho de doutorado, trabalho acadêmico, como também a questão dos estudos das pessoas que lidam com a fiscalização dos tributos federais. Um outro argumento muito utilizado pelo governo é de que a população está envelhecendo e, portanto, a reforma é necessária. Mas será que é isso mesmo? Lindolfo Fernandes, essa é uma verdade ou uma falácia? É outra mentira. É outra mentira pelo seguinte. Primeiro, o governo, hora nenhuma, embora eu não concorde que essa linha de modelo de previdência, ele não apresentou os cálculos atuariais a respeito disso. O segundo ponto, que agora tem uma pesquisa do IBGE, e que em 2030 apenas 12% da população estarão acima dos 65 anos de idade. E o outro, se o governo tivesse preocupado com isso, ele procuraria combater a sonegação, rever os benefícios fiscais, porque os tributos ligados à Previdência, entendeu? Esses tributos são os mais sonegados. Há uma pesquisa do grupo internacional, inclusive. E a estimativa da sonegação, uma estimativa assim, bem abaixo, é em torno de 30% de sonegação de tributos, né, e ligado à questão previdenciária. Então, isso representaria, o orçamento da Previdência, em torno de 700 bilhões de reais, isso representaria 210 bilhões por ano, 210 bilhões, repetindo. E, além disso, tem uma série de desonerações que são benefícios, ou seja, empresas que deixam de pagar tributos, que o governo concede, que isso, em 2015, 2016, representou 64 bilhões de reais. Então, tem além disso, tem a dívida ativa. O que é a dívida ativa? A dívida ativa são as autuações, os tributos que as empresas deixam de pagar e que o Estado autua ou que está em torno de 350 bilhões. Então, essa conta, entendeu? Ela não fecha. O governo, quer dizer, ele está fazendo uma propaganda enganosa, tentando enganar a população, quer dizer, ele está mentindo, e aí tem aí a conivência de vários órgãos aí da imprensa também repetindo esse discurso. Então, esse discurso de que precisa fazer reforma porque a população está envelhecendo e que o sistema vai ser insustentável, isso é uma grande falácia que a gente basta analisar alguns dados para ver que isso não se sustenta. Uma outra questão que é importante esclarecer
e é uma pergunta que não quer se calar. O problema do Brasil é a Previdência? Não, não é Previdência. É só pegar o orçamento da União, nós vamos ver o seguinte, o grande problema do Brasil é a dívida pública. Quer dizer, a dívida pública administra o país. Para se ter uma ideia, no ano passado, a União gastou com dívida pública 45% do orçamento, enquanto que gastou em termos de previdência 19%, que beneficia 33 milhões de segurados que têm dependentes internamente, que pode chegar a 70 bilhões de pessoas. Então, a previdência não é problema. A dívida pública consome, por ano, mais do que o dobro do que se gasta com previdência no Brasil. Neste ano, no orçamento, há uma previsão desse gasto ser das despesas financeiras, aí juntando dívida, o custo da dívida, o refinanciamento da dívida, em torno de 54% do orçamento da União para a dívida pública. O que o país precisa é atacar essas questões. Então, aí fica evidente quem é que está interessado nessa questão da reforma da Previdência. Você vai tirar dinheiro dos trabalhadores, dos aposentados, para dar aos banqueiros, né, os banqueiros e aos rentistas. Então, André, é isso que está por trás. Tanto é que, se olhar a agenda do secretário da Previdência, que antes toda ela é com os banqueiros, justamente, e com os administradores das previdências complementares. O que o Estado, que está por trás disso, que é uma pressão do capital e do mercado, é que se abra a previdência pública para essas previdências complementares e deixando claramente também, que é outra coisa que é importante alertar o trabalhador, que não tem a mínima segurança. Nós já tivemos aí exemplos nos Estados Unidos ou mesmo no Chile dessas empresas quebrarem, desses bancos, e levar o dinheiro dos trabalhadores. Então, a Previdência é uma questão de segurança do trabalhador, ela tem que ser bancada pelo orçamento da União, porque o brasileiro já banca 75% da carga tributária. Então, assim, isso tem que sair do orçamento da União, entendeu? E tem uma estrutura da Seguridade do Brasil que ela é muito boa e copiada por alguns países, e nós estamos sentindo que essa reforma nós estamos andando para trás. Entendeu? Nós estamos destruindo o que se construiu na Constituição de 88, que é a Seguridade Social, que é a Previdência, a Saúde e a Assistência. E por falar nisso, nesse lado, então, humano, né, e social da Previdência, eu gostaria que o Lindolfo encerrasse para a gente, falando um pouco do contexto histórico da Previdência, o porquê da sua existência, a importância de se ter tranquilidade para se aposentar, as condições mínimas, né, gente, para se chegar à aposentadoria. A gente sabe que 65 anos de idade mínima é uma idade que vai penalizar em cheio, principalmente as mulheres e os trabalhadores rurais, ou seja, a Previdência ela é necessária no fim da vida, né? Bom, é importante falar para os trabalhadores o seguinte, que muita gente lutou e morreu para ter uma Previdência, uma Seguridade Social como nós temos hoje. Na Revolução Industrial, na época, as pessoas trabalhavam 16 horas em condições insalubres, morriam muito cedo. Então, ela surgiu dessas caixas para arrecadar fundos, para bancar funeral de trabalhadores. E aí ela foi crescendo e foi, junto com a classe trabalhadora, ela foi criando uma forma de proteção aos trabalhadores. Quer dizer, no Brasil também ela tem uma história, que ela surgiu com os ferroviários, com os correios e tudo mais. E teve muita luta, quer dizer, a Previdência e a Seguridade Social foi colocada nas leis a ferro e fogo pelos trabalhadores, pela luta dos trabalhadores. Então, eu não gosto muito desse termo de como pagar e levar déficit e tudo mais. O correto é o seguinte, a Previdência é um direito universal da classe trabalhadora, entendeu? E direito universal, você não tem que ficar fazendo cálculo, conta matemática de mais e de menos, entendeu? Ela é um direito conquistado e deve ser bancado pelos impostos, porque hoje nós temos uma carga tributária extremamente regressiva, onde o trabalhador banca quase a totalidade dela, e ele não tem nenhum retorno de serviço público, de qualidade e tudo mais. E a Previdência seria uma forma até de você retribuir. Então, é importante que o trabalhador entenda hoje o seguinte, que a Previdência e a Seguridade Social, ela nasceu, com a luta da classe trabalhadora, ela nasceu mais ou menos junto com a luta da classe trabalhadora, como classe, que antes era muito de forma individualizada, as pessoas resolviam, o capitalismo tratava isso de forma muito individualizada. Então, à custa dessa luta desses trabalhadores ao longo do tempo,
que nós construímos a Seguridade Social e a Previdência Social para que o trabalhador tenha uma vida digna no fim da sua capacidade laborativa. Pois bem, e o Lindolfo, inclusive, trazendo para a gente algumas publicações que foram feitas conjuntamente com o Sindiúti e outros sindicatos para nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão. Bom, nós fizemos, quer dizer, como está na linha do que eu coloquei no início da minha fala, que nós temos aí pelo menos duas frentes para que nós possamos enfrentar aí essa tentativa de retirada de direito do trabalhador. O primeiro dele é a questão de você desconstruir, entendeu? Esse senso comum, essas mentiras que são faladas hoje na mídia e também pelo governo. E o segundo, a mobilização. Nesse sentido, nós fizemos, junto com o Sindiúti, que é um sindicato parceiro nosso, na longa data, aí, que nós temos feito uma parceria longa, desde de governos anteriores, nós fizemos duas revistas. Uma coquetel com uma linguagem mais simples para ser distribuída à população em geral, porque esse assunto é meio complexo, e um outro com as discussões do que está por trás desta reforma e tudo. Nós vamos distribuir isso de várias formas, vamos tentar fazer em atos públicos, distribuir para os trabalhadores, nas cidades, entendeu? No campo, aonde for necessário, para justamente a gente tentar esclarecer e ajudar a população para a gente construir esse grande movimento contra essa reforma perversa, essa reforma da Previdência, que na realidade não é reforma, é uma demolição, entendeu, da Seguridade Social no Brasil. Momento CUT Minas. Outra pauta que a qualquer momento começa a tramitar no Congresso Nacional é a reforma trabalhista, também proposta pelo governo Michel Temer. Mas, na prática, o que essa reforma pode trazer de prejuízos à classe trabalhadora? A presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, faz diversos alertas. O discurso da modernização da CLT não se traduz efetivamente no que a reforma está propondo. O que eu destaco, e que é talvez o mais nefasto de tudo, é a ideia de que o negociado poderá prevalecer sobre a lei. Então, é possível que eu transija em direitos assegurados pela legislação, rebaixando esses direitos, de modo que eu possa rediscutir jornada de trabalho, planos de cargos e salários, entre outras questões que podem ser alteradas por meio do que eles chamam de negociado, em detrimento da legislação. Paralelo a isso, é importante nós identificarmos o que eles definem e possibilitam de representação sindical para empresas que têm mais de 199 trabalhadores. Então, nós estamos dizendo que a grande maioria das empresas, mais de 99% das empresas, ficarão sem representação no seu local de trabalho para a negociação e, portanto, a maioria da classe trabalhadora não terá condições de fazer uma negociação. Nós sabemos que a negociação em que você não garanta um patamar mínimo de direitos, o trabalhador já começa na mesa de negociação em desvantagem. O que era necessário? A agenda deste governo está errada. Não é congelamento de investimentos sociais por 20 anos que fará com que o Brasil saia da crise econômica, retome o crescimento, retome uma agenda de geração de empregos. Nós defendemos, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, a necessidade de uma reforma tributária, de forma que quem ganhe mais pague proporcionalmente mais. Hoje o trabalhador paga mais impostos do que os grandes empresários, do que aqueles que recebem dividendos como acionistas. Então, isso era importante que nós pudéssemos mexer. Não é a reforma trabalhista que vai responder os problemas do nosso país nesse momento. O que pode acarretar para os trabalhadores e as trabalhadoras quando se fala que o negociado deve prevalecer sobre o legislado? Então, na medida em que a reforma trabalhista ainda possibilita que não há um patamar mínimo de direitos e, portanto, eu posso rebaixá-los, nós não temos dúvida que o empresariado vai aumentar os seus lucros às custas da diminuição de direitos. E junto com a reforma trabalhista, é importante lembrar o projeto de lei sobre terceirização, que faz parte desse conjunto de medidas que o governo Temer quer impor ao país, mudando as relações de trabalho. A terceirização, cujo projeto hoje está no Senado,
Se aprovada, aliada à ideia do negociado prevalecer sobre o legislado, vai mudar o patamar das relações de trabalho no Brasil, vai mudar o mundo do trabalho como nós o conhecemos. Nós estamos falando de rasgar a CLT, não é modernizá-la, é jogá-la na lata do lixo, possibilitando que qualquer negociação possa ser feita em detrimento das condições desse trabalhador. É importante lembrar que o patrão utiliza da crise econômica como um mecanismo de fragilizar a relação de negociação. Se nós estamos falando em 12 milhões de desempregados, estamos falando de uma dinâmica em que está baixando o poder de compra, né, do salário desse trabalhador, o empresariado usa isso como um mecanismo para se trocar direitos pela garantia de emprego. Então, nós estaremos diante da possibilidade de um rebaixamento histórico de direitos dos trabalhadores. Nenhuma sociedade resolveu os seus problemas diminuindo direitos e fragilizando a condição do trabalhador. Por isso, essa reforma não é a saída do momento que o país vive. Mas, diante de tantos retrocessos, o que fazer? O combate ao desemprego está relacionado à política econômica. A política econômica hoje no país é uma política que está gerando recessão, gerando crise econômica e aumentando o desemprego. Na medida que o governo federal limita investimentos por 20 anos, na medida em que ele descapitaliza, por exemplo, o BNDES, que para de fazer investimentos na economia, em que ele paralisa a Petrobras e a Petrobras é responsável por parte significativa do produto interno bruto do nosso país e pela geração de empregos. Ele paralisa a construção civil, não tem programas de investimento. É isso que faz com que haja desemprego. Então, o combate ao desemprego se dá quando eu tenho investimentos, quando o poder público, através dos seus bancos públicos, das suas empresas públicas, de investimentos públicos, fomentem a economia. O governo federal está fazendo o contrário nesse momento. Ele está se retirando, achando que o mercado sozinho, que a economia independente de investimentos e da sua atuação, vai se recuperar. Não vai se recuperar. Jornada parcial, ela vem na mesma lógica da precarização das condições desse trabalhador. Se nós diminuir a jornada parcial, não resolve o problema de desemprego. Na verdade, nós deveríamos estar discutindo uma diminuição de jornada sem a diminuição de salário, possibilitando melhores condições de vida para esse trabalhador. O Brasil está no caminho inverso. Na fragilização dessa jornada, a possibilidade de jornadas parciais, o aumento do período de contratação temporária, tornando ainda mais frágil o vínculo com esse trabalhador. Isso não traz investimentos, isso não traz combate ao desemprego. Calendário de lutas. Durante o primeiro Conselho Geral realizado no dia 11 de fevereiro, os trabalhadores e as trabalhadoras em educação definiram um extenso calendário de lutas. Acompanhe as principais agendas aprovadas. O Sindiúti Minas Gerais convoca a sua categoria para a participação da Greve Geral Nacional da Educação, numa convocação feita pela CNTE, contra a reforma da Previdência e pelo cumprimento da lei do piso salarial nacional. Acontece no próximo dia 21 de fevereiro, em Belo Horizonte, na Escola do Legislativo, a partir das 13h30, o debate Conjuntura e Lutas 2017. Neste encontro, os trabalhadores vão discutir sobre a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a defesa de seus direitos. O debate Conjuntura e Lutas 2017 é uma promoção conjunta da CUT Minas Gerais, Sindifisco MG e Sejus MIG. Participe! No próximo dia 8 de março, o Sindiúti MG convoca sua categoria para a Assembleia Estadual com paralisação total das atividades e indicativo de greve, data em que também promove o ato do Dia Internacional da Mulher. Vamos dizer não à reforma da Previdência, cobrar do governo de Minas o cumprimento dos acordos assinados e o piso salarial, o descongelamento da carreira, a realização de novos concursos e nomeações já. Outro assunto em pauta, a greve geral convocada pela CNTE para início em 15 de março. Atualidade. No próximo dia 20 de fevereiro, estreia uma nova ferramenta de comunicação do Sindiúti em parceria com o jornal Brasil de Fato e o Sindifisco MG.
um programa de rádio que será transmitido semanalmente às segundas-feiras, das 11 às 12 horas, pela Rádio 106,7 FM, autêntica favela de Belo Horizonte. Esta é uma iniciativa que visa dar voz à classe trabalhadora e debater assuntos que impactam sua vida. Sintonize-se, 106,7 FM. Momento CNTE. No contexto do momento atual, vamos a Brasília com as notícias da CNTE. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Roberto Leão, recebeu Lula pessoalmente no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Os dois tiveram dificuldade para caminhar pelos corredores do local, onde acontece até domingo o 33º Congresso Nacional da CNTE. Lula recebeu de presente uma guampa e uma erva tereré, trazida por representantes dos professores do Mato Grosso do Sul. Lula foi recebido por um auditório lotado e falou com exclusividade para a CNTE. Não é a primeira vez que eu participo de um congresso dos professores e funcionários da educação. Eu penso que esse congresso representa um marco, sobretudo quando o governo teme e propõe reforma que prejudica drasticamente a educação. Lula discursou para uma plateia de aproximadamente 3.000 pessoas. Falou sobre vários temas, desde a diminuição da fome no Nordeste nos mandatos que exerceu, até a recente crise econômica brasileira, que, segundo ele, foi provocada pelos golpistas. Mas o ponto principal do discurso foi a educação. 50% do recurso do Fundo do Pré-Sal era para a educação. Praticamente garantimos a presença na escola de todos os alunos em 7 e 14 anos de idade. A evasão escolar nos primeiros anos do ensino fundamental caiu de 8,2 para 1,6. O ensino fundamental passou de 8 para 9 anos. O programa Caminho da Escola comprou 10.000 ônibus para levar a criança para a escola. Lula citou melhorias nos números da educação brasileira. Em 2016, se inscreveram 18 milhões de alunos em 47.000 escolas. Em apenas 12 anos, nós saímos de 3,5 milhões de estudantes na universidade para 8 milhões de jovens. Antes de encerrar, Lula fez um pedido ao presidente da CNTE, Roberto Leão. Querido Leão, eu quero terminar a minha palavra dizendo para você. A direção dos sindicatos de professores nos estados, a direção dos sindicatos dos professores no município, a direção da CNT, vocês vão ter que brigar muito mais do que vocês já brigaram em qualquer outro momento da história de vocês. E não é brigar por salário, que é um direito de vocês, é brigar para que vocês passem para a história como a geração de educadores que não permitisse que esse país voltasse aos tempos negros do século XX, quando as pessoas mais pobres não tinham direito à educação. Agradecemos a sua companhia e até o próximo programa.